segundo ano, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso setor 242, módulo 45. Falaremos sobre análise qualitativa das populações, tá? Então, pessoal, ainda estudando ecologia, estudando ainda o comportamento das populações no ambiente, e estudando hoje mais especificamente, né, alguns fatores aí que podem fazer com que essa população ela avance ou ela regrida, tá? E o próprio processo de seleção natural. Bom, primeiro, pessoal, nós vamos analisar aí as curvas de crescimento. Quando a gente fala de análise qualitativa, é muito importante a análise de gráficos, tá? Bom, primeiro gráfico que aparece aqui é um gráfico de curva em S, tá? Então a gente fala curva sigmoide. O que que está nos dizendo esse gráfico? Olha só, né, que o número de indivíduos ele começa abaixo, tá? Então, ó, percebam aqui, ó, é gradual, tá? Aí ele atinge aí uma curva exponencial, então ele começa a subir exponencialmente, até que ele atinge o seu equilíbrio, tá? Bom, interpretando isso, o que que faz com que essa população, esse grupo atinge o seu equilíbrio? São os próprios fatores do ambiente. Então, é a sobrevivência, a condição de abrigo que nós vimos ali no módulo anterior, né? Disponibilidade de reprodução, condições para que essa espécie se mantenha. Então, existem algumas populações que elas têm comportamento em curva sigmoide, ou seja, né? Começam lentas, atingem ápices até atingirem o seu equilíbrio, tá bom? Bom, já a espécie humana, ela já está mais caracterizada dentro desse tipo de curva aqui, que é em curva exponencial em J. Olha só, gente, por quê? Ele começa lento, né? Então, começamos aí lentamente o processo da inserção da humanidade. Depois ela atinge uma curva exponencial também. Só que mesmo passando a carga biótica máxima, perceba que essa curva ela se mantém ascendente, ela continua crescendo. O que que significa isso? Que, embora o recurso possa ser escasso, a população se mantém em reprodução, a população se mantém crescendo. Então, hoje nós já temos a consciência que o recurso ele é escasso para a população humana. Então, água, né? Então, a água, ela está aí sob controle, uma escassez de água para todos nós, até o próprio recurso alimentar, né? Então, há aí toda uma distribuição complexa dentro disso. Então, análise no caso da população humana, ela se aplica à curva em J, tá bom? Gente, é o potencial biótico de uma população, né? Então, isso se refere aí à condição dele se expor no ambiente, a condição, esse processo de seleção natural, tá? E aí é onde a gente analisa esse gráfico aqui, que ele vai falar desse conceito, gente, resistência ambiental, tá? O que que é resistência ambiental? Predatismo, parasitismo e competição. Então, esses três fatores aí podem levar a uma boa extinção de uma população. Nós estamos vivendo um pouquinho isso, né? Então, estamos aí com uma parasitose, né, que está, vamos dizer, né, exterminando uma parte da população mundial. Então, isso é chamado de resistência ambiental. E aí, a gente analisando esse gráfico, né, olha só, a carga biótica máxima é atingida, tá? E aí ela não continua crescendo. Por quê? A própria resistência ambiental faz com que a curva ela comece a entrar em equilíbrio, tá? Mas isso é mais comum, não se aplica tanto à espécie humana, e sim ao grupo dos animais, tá bom, gente? O controle populacional, ele já é feito aí, de qual forma, né? Você tem, de repente, ali uma agricultura, você tem uma plantação, e essa plantação, ela está sendo atacada por uma espécie. Então, por exemplo, tenho gafanhotos aí atacando a minha plantação. O que que eu faço? Eu introduzo um predador, né? Então, eu vou introduzir, de repente, lá um anfíbio que ele vai se alimentar desses gafanhotos, que é o predador natural. Então, isso também consegue fazer esse controle aí biótico, tá bom, pessoal? O controle biológico também, ele se faz você introduzindo uma espécie exótica, uma espécie que não é nativa naquele local, fazendo o extermínio ali de uma população inóspita, né? Uma população
que não é bem-vinda no local. Isso precisa ter controle, porque a gente tem exemplo de pombos que foram inseridos aí aqui, não para controle biológico, né, mas que foram trazidos e perdeu-se o controle da reprodução desses animais. Então, também a inserção de uma espécie exótica também precisa ser muito bem analisada. Tá certo, pessoal? Então, essa análise de curvas aí, essa análise de gráficos vão determinar o controle qualitativo das populações. Tá bom? Ótimos estudos para vocês.